Hoje a gente vai falar sobre os fundamentos da fé católica, né? É uma grande alegria a gente tratar sobre isso, porque não, infelizmente, né? Não são muitos católicos que conhecem as razões da sua fé, conhecem a sua fé com um pouco mais de profundidade, ou até mesmo aquilo que dá solidez para ela, né? Além da Bíblia, da tradição, a gente vai ver que Deus deixou algo que foi a igreja, né? O magistério da igreja. Quem é o magistério? O que é isso? Aí, tá bom, eu sei o que é, a gente vai falar sobre isso. Como é que eu lido com esse magistério? Ou seja, como é que eu lido com o Papa, com o meu bispo, aqui, o da minha diocese? Quando o Papa solta um documento, uma encíclica, e aí, o que é que eu tenho que fazer diante disso? A gente teve recentemente um concílio ecumênico, né? O Concílio Ecumênico Vaticano II, fala-se muito dele. O que é isso? O que é um concílio ecumênico? O que é que os seus documentos eles devem, digamos, qual é a minha atitude, né, para esses documentos dele? Eles vão mudar a minha vida de alguma forma, enquanto fiel católico, né? Então, revelação, esses meios que Deus providenciou para que a revelação dele chegasse até nós. Qual é o comportamento do fiel diante desses meios, ou seja, do magistério, onde eu posso encontrar a tradição. E por fim, a gente vai falar um pouco sobre dois dogmas de fé, né? Aquilo que Deus revelou, muito importantes: a Eucaristia e a nossa salvação, né? Então é basicamente esse trajeto que a gente vai fazer. Lembrando, né? Qualquer dúvida você pode perguntar, tá bom? E eu vou tentar ajudar o máximo que eu posso, tá? Bem, então, sobre a revelação, o, o que o, o que é que Deus revelou? Né? A gente sabe que Deus está lá até na carta aos Hebreus, né? Deus falou outrora aos nossos pais e ultimamente falou conosco através do seu Filho. O que é que Deus revelou? Deus, ele revelou a si mesmo e ao mistério da sua vontade. Então, quando Deus ele revela algo, ele revela a si mesmo e a sua vontade. E qual é a vontade de Deus para nós? Vez ou outra alguém fala, né? Por que eu existo, né? Então, Deus nos fez, a vontade de Deus, isso ele nos revelou, é que ele quer que entremos em comunhão com ele, no Filho, pelo Espírito Santo. Então, Deus quer que entremos em comunhão com Ele, no Filho, pelo Espírito Santo. Dito de outro modo, com uma expressão um pouco mais rebuscada, por assim dizer, Deus quer que nós sejamos partícipes da natureza divina. Isso é uma expressão bíblica, né? Participantes da natureza divina, ou seja, ele quer nos fazer filhos adotivos no Filho, Jesus. E a gente vai ver quando isso acontece. Então, quando Deus ele se revelou pedagogicamente, né, progressivamente, aos nossos pais, como está lá na carta aos Hebreus, né? Então, a Abraão, a Moisés, e ele foi revelando esse a si mesmo e a esse plano amoroso aos profetas ao longo do Antigo Testamento, pedagogicamente, né, progressivamente, até a plenitude em Jesus Cristo. Então, o evangelho que foi prometido, né, pelos profetas, os profetas, eles anunciaram coisas maravilhosas que viriam no tempo do Messias, né? E esse evangelho que foi cumprido por Jesus, promulgado por Jesus,
ele é a fonte da verdade. Esse evangelho, ele é a fonte da verdade para a nossa salvação. Lá no comecinho da carta aos Romanos, se você já tiver lido, São Paulo vai falar que ele não se envergonha do evangelho, porque ele é a força de Deus para a salvação daquele que crê. Então, você crê no evangelho em ordem a ser salvo. E o que é que Jesus vai falar lá no final do evangelho de Mateus? Ele vai dizer assim: ide por todo mundo. E esse evangelho, essa revelação de Deus, feita progressivamente, cuja plenitude é em Jesus Cristo, ele deve ser pregado a todos os povos. Por quem? Pelos apóstolos, né? Então, os apóstolos, eles transmitiram a revelação de Deus. Esse evangelho, eles transmitiram a todos os povos. E essa transmissão do evangelho, ela se deu de dois modos. Uma, por escrito, né? A Bíblia, Sagrada Escritura, sob inspiração do Espírito Santo, foi escrita. Aqui a gente tem o Evangelho, a palavra de Deus, posta por escrito, por inspiração do Espírito Santo. Os autores sagrados, eles são autores secundários. O autor primário é Deus. Aqui, o autor humano, ele só colocou o que Deus queria que fosse escrito. E é por isso que dizemos que Deus é o autor da Bíblia, o autor primário da Bíblia. O autor secundário é a pessoa, o ser humano ali, que recebeu a inspiração do Espírito Santo. Só que tem outra forma que aquele evangelho, aquela revelação de Deus foi transmitida a todos os povos. A segunda forma, ela é chamada de tradição. Ou seja, os apóstolos transmitiram aquilo que receberam de Jesus, o evangelho da nossa salvação, eles transmitiram por sua pregação oral, pelos seus exemplos, por suas instituições. A sua pregação oral, os seus exemplos, né? Como São Paulo vai falar, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, seus exemplos, a sua pregação oral. Em relação à pregação oral, é até bonito de ver quando São Paulo vai dizer, lá em Tessalonicenses, né? Que ele ficou feliz pelos seus ouvintes terem recebido a palavra dele não como palavra humana, mas como aí ele vai dizer, mas como aquilo que é, o quê? Palavra de Deus. Então, aquele evangelho, a palavra de Deus, a fonte da nossa salvação foi transmitida por escrito e pela pregação oral dos apóstolos, pelos exemplos, por suas instituições. Isso a gente chama de tradição. Então, perceba que o evangelho foi transmitido de dois modos. É um único evangelho. Tá dando para entender, né? É um único evangelho, um único depósito da palavra de Deus que foi transmitido de dois modos pelos apóstolos a todos os povos, como Jesus queria. Ide por todo mundo e pregai. Mas eles não somente pregaram, eles também puseram por escrito. Então temos aí a fonte de acesso à revelação, a os dois meios, melhor dizendo, de acesso à revelação, a Bíblia e a tradição. Mas será que é só isso? Será que Deus não não providenciou outra coisa para que toda pessoa, em todos os tempos, em todos os lugares, tivesse acesso a essa revelação que ele fez de modo íntegro, de modo conservado, sem mistura de erro? Porque, bem, se você parar para pensar, lembra daquela passagem lá de Atos que o eunuco ele está lendo a escritura e ele não está entendendo. Ele poderia
pensar que aquela passagem da Escritura que ele lia não se aplicasse a Jesus Cristo. Mas aí veio o ministro da igreja e explicou para ele. Bem, Deus providenciou uma forma, um meio, melhor dizendo, para garantir que essa transmissão da palavra de Deus, ou seja, tanto pela Bíblia quanto pela tradição, fosse conservada, que a palavra de Deus fosse conservada, que a pessoa hoje, aqui, 2023 anos depois, tivesse acesso à mesma palavra de Deus que os apóstolos receberam da boca de Jesus Cristo, da inspiração do Espírito Santo. E qual foi o meio? Então, para que essa palavra de Deus ela fosse conservada íntegra, tanto na Bíblia quanto na tradição, até o fim dos tempos, os apóstolos, providência de Deus agiu para que os apóstolos deixassem sucessores. E quem são esses sucessores? São os bispos. Então, os bispos, sucessores dos apóstolos, com a ajuda do Espírito Santo, eles têm uma autoridade exercida em nome de Jesus Cristo. Quem vos ouve, a mim vos ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita, diz o Senhor. Né? E os apóstolos deixaram esses homens para que eles guardassem essa palavra de Deus, essa revelação tão preciosa de Deus, a interpretassem fielmente, não com desvio, fielmente, com a assistência do Espírito Santo, e para que pregassem fielmente. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvido. Lembra daquela passagem de São Paulo, lá em Romanos 10, né? A fé vem pelo ouvido, né? Então, e como vai crer se não há quem pregue? Então, os bispos, os sucessores dos apóstolos, eles, de modo semelhante a como os apóstolos agiram, eles foram deixados para pregar fielmente a palavra de Deus, conservá-la, ou seja, aquela mesma revelação, sem mistura de erro, aquela mesma revelação que os apóstolos receberam, que foi prometida, que Jesus promulgou, todas as pessoas de todos os tempos até hoje pudessem encontrá-la pura, sem mistura de erro, sem confusão. Então, os apóstolos deixaram esses sucessores, os bispos, para que eles conservassem e pregassem, interpretassem, obviamente, e pregassem fielmente. E ao pregar, o homem crê. E a fé é esse primeiro passo que o homem dá para Deus, nas palavras de São Tomás de Aquino, né? Mas perceba que os bispos, eles não estão acima da palavra de Deus, que isso fique bem claro, tá? Aos bispos cabe o cargo de guardar essa revelação, interpretar e ensinar autenticamente, sem erro, e em nome de Jesus, a palavra de Deus, né? Então perceba que a providência de Deus é, claro, ele é Deus, né? É infinitamente sábia. Ele revelou, ele revelou a si mesmo e ao mistério da sua vontade, ou seja, de entrarmos em comunhão com ele, no Filho e pelo Espírito, providenciou para que essa revelação fosse transmitida a todos os povos, como ele mesmo quis, ide por todo mundo, pregai a toda criatura, batizai-a, etc. Então ele providenciou o meio, os meios, quais foram os meios? Por escrito e oralmente, pelo exemplo, pela vida, né? E ainda providenciou um meio para que essa revelação, transmitida ao longo dos séculos para todos os povos, fosse sempre transmitida de modo íntegro. Que é o quê? Os sucessores dos apóstolos, os bispos, que têm o encargo de guardar, interpretar e transmitir essa palavra autenticamente, fielmente. Então, quando os bispos. Deu para entender até agora? Tá dando.
Tá dando certo, Conceição? Você tá entendendo direitinho? Maravilha. Qualquer dúvida você pode falar. Então, a resposta que essa pregação dos bispos espera, que o ensino da palavra de Deus espera, e claro, a pregação dos apóstolos também, antes dos bispos, é a fé, como eu falei. Então, a nossa fé, ela aceita aquilo que outras pessoas receberam. E essas outras pessoas receberam de outras pessoas, e essas outras pessoas receberam de outras pessoas, por fim de Cristo, né? Em última instância de Deus, né? Cristo, Jesus é Deus. Que é o quê? A revelação de Deus. Então elas receberam e transmitiram, e transmitiram, e transmitiram. E quando chegou em mim, eu creio. E a minha fé, eu creio nessa revelação que foi transmitida a mim, porque ela não está misturada com erro. Eu posso ter acesso, a partir dessa revelação, a nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Não é um, um ato cego, não. Deus, com assistência do Espírito Santo, protege a igreja nesse transmitir da palavra de Deus. Porque essas proposições de fé, por exemplo, Jesus é Deus, isso é uma proposição de fé. Ou a, a Eucaristia, Jesus está realmente presente, né, na Eucaristia. Isso é uma proposição de fé. Elas não são invenções humanas. Lembra a citação que eu falei agora do Tessalonicenses, né? Vocês receberam que eu preguei não como palavra humana, mas como aquilo que é, palavra de Deus. Então, essas proposições de fé, Jesus é Deus, Maria é mãe de Deus, o Espírito Santo é Deus. Elas não são invenções humanas. Elas foram reveladas por Deus e transmitidas fielmente por dois meios, a Bíblia e a tradição, e transmitidas fielmente por causa do encargo e da assistência do Espírito Santo aos bispos para conservar essa transmissão e transmitir e pregar fielmente. E quando nós cremos nessa pregação, somos levados ao batismo. O batismo, ele é a figura concreta da fé. Melhor dizendo, o batismo, ele é o sacramento da fé. Pelo batismo, nós somos feitos membros do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Então, pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos adotivos do Pai. Estamos em comunhão com Ele. Lembra que Deus se revelou o mistério da sua, Deus revelou o mistério da sua vontade, que era que nós entrássemos em comunhão com Ele no Filho e pelo Espírito. Isso acontece quando somos batizados. Então perceba a sabedoria divina. Deus se revela, a sua revelação é querer, ele se revela a si mesmo e o mistério da sua vontade, que é que nós entremos em comunhão com Ele, que nos tornemos filhos adotivos, que possamos olhar para o céu e dizer, Abba, Pai. E aí, esta revelação é transmitida a todos os povos, por todas as gerações, por dois meios, e a garantia de que essa transmissão é feita íntegra, os apóstolos deixaram sucessores para garantir, sob o auxílio do Espírito Santo, que essa transmissão fosse feita fielmente e tivéssemos acesso à revelação de Deus. E aí, quando recebemos essa revelação, nós cremos. E quando cremos, somos levados ao batismo. Fé e batismo fazem um todo. Qual é a primeira pergunta que é feita ao ser batizado? Que vens pedir à igreja de Deus? A fé. A fé que salva. A fé. Então perceba a sabedoria. Revelação, dois meios de transmissão, transmitidos integralmente, fielmente, pelo o encargo dado aos bispos, sucessores dos apóstolos,
que pregam eu creio, sou batizado, e aí aquela vontade de Deus que era de entrar em comunhão com ele acontece quando eu sou batizado. Então tá tudo conectado, é tudo muito unido. Deus se revela, ele transmite essa revelação é transmitida e conservada fielmente pela sucessão dos bispos. E quando recebemos a pregação, cremos e somos batizados, e aí entramos em comunhão com ele, que era a vontade dele em primeiro lugar. É, é muito bonito, é tudo encaminhado, é tudo conectado. Então, perceba que a gente só tem acesso à revelação de Deus, à revelação de Jesus Cristo e aos frutos da sua morte na cruz, está aqui a cruzinha, né? Nós só temos acesso ao fruto da cruz, ele morreu pela nossa salvação. Nós temos acesso a esse fruto da cruz, a graça que nos salva. Quando somos batizados, somos salvos. Então, nós só temos acesso a isso mediante a igreja. Ou seja, Deus nos salva utilizando como mediadores homens. Isso pode causar escândalo. Como assim? Sim, é o apóstolo que prega e os homens são batizados. Lembra lá no começo de Atos dos Apóstolos, acontece o Pentecoste, Pedro vai lá, prega e 5.000 homens são batizados. Então Deus usa a mediação humana para transmitir os frutos da sua cruz. Quem nos salva é a graça de Jesus Cristo. É o seu sacrifício redentor, é Jesus. E somos salvos sendo enxertados neles. Somos salvos sendo membros dele. Como isso acontece? Como recebemos o fruto da cruz? Pelo batismo. E de onde vem o batismo? O batismo vem da instituição de Jesus. E como eu recebo o batismo? Eu recebo o batismo quando eu creio. E eu creio em quê? Eu creio na palavra de Deus que foi revelada e me foi pregada pelo apóstolo, se fosse há 2.000 anos atrás, ou pela boca do sucessor dele. Então, Deus utiliza, nós só temos acesso, nós só conhecemos Jesus, nós só temos acesso a Jesus mediante a comunidade da aliança, da nova aliança, que é quem? A igreja. Cuja palavra de Deus pregada me leva à fé e cujos sacramentos administrados, sobretudo o batismo, me faz membro do corpo de Cristo e me faz viver da sua vida. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, vai dizer São Paulo. Então, qual é a regra de fé católica? Qual é o fundamento que a fé católica está estabelecido? É triplo. É a Bíblia é a tradição, e a gente vai ver onde encontrá-la, e o magistério. Quem é o magistério? Os sucessores dos apóstolos, o Papa e os bispos em comunhão com ele. Este plano amoroso, sapientíssimo, me faz ter acesso a Jesus Cristo e faz cada pessoa, em cada canto mais longínquo desse mundo, ter acesso a Jesus Cristo, ter acesso à revelação, crer, ser batizado e entrar em comunhão com o Pai. A Bíblia, ela é a máxima autoridade, mas no sentido de que ela não pode ser contradita. A tradição e o magistério não podem ensinar algo que vai de encontro ao que a Bíblia diz. Entretanto, a tradição e o magistério são a garantia do uso e da interpretação correta da Bíblia. Então, esses três elementos, eles estão intimamente conectados. Eu espero que tenha dado para entender. Um não fica de pé sem o outro. É a revelação de Deus que é transmitida de uma forma e de outra,
E essa transmissão é garantida, é sem erro, pelo ministério dos bispos, sucessores dos apóstolos, que os apóstolos deixaram justamente para conservar e transmitir fielmente essa revelação. Então, vamos agora entender, antes de a gente ver exatamente onde encontrar a tradição, já que a Bíblia, digamos, é um pouco mais imediato a gente entrar em contato com ela, por assim dizer, vamos ver, vamos entender, né, um pouco melhor o que é o magistério da igreja. Eu falei, né, o Papa e os bispos, eles são sucessores dos apóstolos, tá, mas qual é a base, assim, deles, assim, qual é a razão por trás do magistério? E quando o Papa solta um encíclico, quando tem um documento, etc., e aí, o que é que, como eu devo lidar com isso, né? Então a gente vai entrar agora a respeito dessa questão do magistério da igreja mais especificamente, né? Porque veja só, Jesus, ele não somente cumpriu, mas ele uniu em si os ofícios que a gente encontrava ali no Antigo Testamento. Quais? O do profeta, o do sacerdote e o do rei. Basta ver que Jesus levou a plenitude a obra dos sacerdotes, desculpa, dos profetas, e também, né, do sacerdócio da antiga aliança, Arão, os levitas, etc. E além disso, Jesus era filho de Davi, né? Ele era descendente de Davi. Então Jesus, ele, esses três ofícios, profeta, sacerdote e rei, ele concedeu à igreja uma participação neles. Como é que a igreja participa do ofício de Jesus enquanto profeta, o ofício do profeta? É a partir justamente do ensino da palavra de Deus. Como é que a igreja participa do ofício do sacerdócio? Justamente pela santificação do povo de Deus. Como? Pela administração dos sacramentos, né? E como é que a igreja participa do ofício de rei de Jesus? Justamente pelo governo pastoral dos cristãos. Então, cada bispo ele possui a função de ensinar, de santificar e de governar. E o fim desses três ofícios, dessas três funções, é o quê? A salvação das almas. Não poderia ser outro, né? Inclusive, o ofício de ensinar é que dá um sentido profundo ao ofício de santificar e de governar. Por quê? Porque é pelo ensino, como eu já falei, pela pregação que vem a fé. Então, a gente chama de magistério, sim, de fato, o Papa e os bispos em comunhão com ele. Mas isso é entender magistério de uma forma um pouco mais, digamos, abrangente. De modo estrito mesmo, a gente chama de magistério, é o ofício, é a função que a igreja tem de ensinar. Então, magistério é a função que a igreja tem, essa função profética que participa do ofício profético de Jesus, é essa função de ensinar. Só que, bem, alguém tem que ensinar. Então, a gente acaba também aplicando a palavra magistério a quem tem essa autoridade de ensinar na igreja de Jesus Cristo, que é quem? Justamente o Papa e os bispos em comunhão com ele. Então, magistério é, estritamente falando, é a função de ensinar na igreja, que participa, né, desse ofício de Cristo, o ofício profético, mas também pode ser aplicado a quem ensina com autoridade, quem fala em nome de Jesus, quem foi enviado à comunidade cristã para falar em nome de Cristo, que é o Papa e os bispos em comunhão com ele. Então, a função do magistério
A primeira, como foi falado na primeira parte da aula, é justamente conservar, transmitir e anunciar a fé apostólica. Ou seja, ele une os testemunhos da Bíblia, da tradição, interpreta fielmente e traduz para a nossa circunstância atual. Por exemplo, uma circunstância bem atual, a questão dos métodos, né, anticoncepcionais. O que é que o magistério falou sobre isso? Foi lá, Papa Paulo, São Paulo VI, né? Mas método anticoncepcional tem isso na Bíblia, na tradição? Se isso é algo tão recente, pelo menos, digamos, do modo como conhecemos por esse termo, método anticoncepcional, bem, o magistério ele vai interpretar a palavra de Deus fielmente e vai traduzir para a circunstância atual para definir algo. Como o Papa São João 23 falou, o depósito da fé, o evangelho, é uma coisa. O modo como expressamos o evangelho é outra. Claro, mantendo sempre o mesmo sentido, né? E o mesmo significado. Então, ele une os testemunhos da escritura, da tradição, interpreta fielmente e anuncia a fé apostólica. Essa é a primeira função do magistério. E qual é a segunda? A segunda função é justamente, como todo pastor, proteger do lobo, né? Defender a fé dos erros. E a gente pode ver isso, essa questão da defesa da fé dos erros. E só um parênteses, tá? Lá no e-book eu dou uma boa quantidade de referências, a maioria em português, para aprofundar sobre cada uma dessas partes aqui da nossa aula, tá bom? Então, fechando parênteses, né? Então, a gente vê, né, a gente ainda vai falar aqui dos concílios ecumênicos, mas que a gente vê o magistério excomungando uma pessoa. Excomungar não quer dizer que o magistério está dizendo que ela vai para o inferno. Não. Excomungar é tirar da comunhão com a igreja. Por quê? Porque cometeu um erro grave, né? Que eu vou falar aqui, né? Mas que é dito como heresia, né? Mas aí a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, a segunda função do magistério é a proteção contra os erros, né? Proteger o povo de Deus, defender a fé dos erros, tá bom? E aí, esse magistério, bem, se ele é, estritamente falando, ele é a função de ensinar e pode ser aplicado também a quem ensina com autoridade, então, há vários modos pelos quais o magistério pode ensinar o povo de Deus. E é aí que a gente vai entrar agora, e essa parte é a parte praticamente assim, boa parte dos católicos, assim, de modo geral, tá? Não tem ideia, né? Dos modos como o magistério ensina. Então veja só, quais são os modos? O primeiro modo que o magistério pode ensinar é o colégio dos bispos ensinando. Como assim colégio dos bispos? Veja só. Quando a gente está lá, o seminarista, ele recebe a ordenação para diácono, depois presbítero, e quando ele é ordenado bispo, ele se torna membro do corpo episcopal. Então, os bispos, eles estão, quando ele recebe a ordenação, quando ele é ordenado bispo, ele entra no corpo episcopal. Ele se une aos demais bispos e constitui um corpo. E quem é a cabeça desse corpo? É o sucessor de Pedro, o Papa. Então, quando a gente fala Colégio dos Bispos, quando a gente fala de um corpo episcopal, a gente sempre está falando também de sua cabeça. Não tem corpo sem cabeça. Quando falamos do Colégio dos Bispos, estamos falando sempre do
Papa e de todos os bispos em comunhão com eles. Eles estão todos unidos entre si. E esse colégio dos bispos, ele sucedeu o colégio dos apóstolos. Hoje, quem tem o poder supremo na igreja é o colégio dos bispos. O Papa, que é a cabeça desse colégio, e os bispos em comunhão com eles. Quando esse colégio dos bispos se reúne de modo extraordinário, é o que a gente chama de concílio ecumênico. Então, o que é um concílio ecumênico? É uma reunião extraordinária do colégio dos bispos, ou seja, tendo o Papa como a sua cabeça, os bispos em comunhão com ele, e esses concílios, eles são reuniões convocadas e presididas, inclusive, pelo Papa, dos bispos do mundo inteiro, né? E ali eles vão atuar justamente como pastores para ensinar e para defender a fé, e juízes, né? E quando tem um documento ali promulgado, é algo promulgado conjuntamente, tanto do Papa quanto dos bispos. Então é algo que provém tanto do Papa quanto dos bispos. Então, a primeira forma que o magistério tem de ensinar é justamente enquanto colégio dos bispos. A segunda forma que o magistério tem de ensinar é o Papa sozinho. Sozinho. Por quê? Porque o Papa é vigário de Cristo. Falar em vigário de Cristo, uma vez um amigo meu, né? Ele tava estudando, né, para ser padre. Ah, e aí ele disse assim, só que ele tinha uma visão um pouco deturpada da coisa. Em que sentido? No sentido de que ele queria carreira eclesiástica. Então, assim, ele queria ser bispo, ele queria ser cardeal, bem humilde, né? E aí, uma vez eu falei assim: ô rapaz, você não pode querer isso, né? Você tem que querer ser no caso, né, sendo ordenado padre, você tem que querer ser um bom padre, um santo padre, um, melhor dizendo, para não confundir, né, um padre santo, né? Ser fiel, etc. Aí ele, não, mas eu só quero ser vigário. Aí eu, então tudo bem. Aí ele completou, de Cristo. Aí eu, não, vigário de Cristo, aí vamos com calma, né? Você só quer ser o Papa. Então, assim, o Papa ele pode agir sozinho também. Eu vi que você comentou aqui, nossos irmãos separados não creem que a igreja primitiva. Eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre isso quando a gente tratar da tradição. E aí, ele pode agir sozinho, né, como o vigário de Cristo, ou ele pode agir em conjunto com o colégio dos bispos, né? Com os demais bispos, né? O colégio dos bispos. Então temos o colégio dos bispos, o Papa agindo sozinho, e temos dicastérios. Será que você já escutou falar esse nome? Veja só, o Papa, eu acabei de falar, ele pode ensinar sozinho, beleza. Mas ele também pode ensinar sozinho, mas através dos dicastérios romanos, da Cúria Romana. Então, Congregação para a Doutrina da Fé, né? Os tribunais eclesiásticos, as comissões eclesiásticas, a Secretaria de Estado, as congregações, tudo isso são dicastérios, são órgãos, por assim dizer, da Cúria Romana, da Cúria que fica lá em Roma. Então, quando o Papa ensina sozinho, ele pode agir, ele propriamente dito, ou através desses órgãos da Cúria Romana. As congregações, a Secretaria de Estado, os ofícios, os conselhos, os tribunais. E aí, os atos dos dicastérios da Cúria Romana, eles ganham autoridade jurídica se eles forem aprovados pelo Papa. De modo geral ou especificamente, cada trechinho lá do documento que saiu do dicastério. Se for este último caso, ou seja, se o Papa aprovar cada trechinho, especificamente cada trechinho do documento, é como se o documento ele fosse um ato do próprio Papa, tá? Outra coisa importante, uma coisa interessante, talvez você já tenha ido para Roma, ou não, enfim, mas caso já tenha ido, não sei se percebeu, mas lá tem, você pode ter acesso, melhor dizendo,
a chamada Acta Apostolicae Sedis. Que é isso? É um conjunto, né, melhor dizendo, é um documento que reúne os atos da Santa Sé. E ali eles começam a valer. Então, quando tem um documento, um ato dos dicastérios, que entra na ata apostolicae sedis, ele começa a valer. Ele começa a valer. Então temos o Colégio dos Bispos, o Papa e os dicastérios, Congregação para a Doutrina da Fé, os tribunais eclesiásticos, etc. Outra forma que o magistério tem de agir, pode agir, né? Colégio dos Bispos, Papa, dicastérios da Cúria Romana, é os bispos em grupo. E aí você certamente já escutou falar da Conferência Episcopal. No caso aqui, a gente tem, né, a Bíblia da CNBB. Que é a CNBB? Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A minha, estou olhando aqui porque a minha ainda é a segunda edição e parece que já tem várias edições depois, né? Que até procurou uma edição mais nova para mim. Você já deve ter ouvido falar das conferências episcopais, né? Então, as conferências episcopais, para que elas existem? As conferências episcopais, elas existem, né, em diferentes países e regiões, né? E ela tem um fim pastoral, que é o quê? É pegar o ensino da igreja e aplicar. Aplicar onde? Em um país, no seu país, né? No seu país, na sua região. Então, CNBB, ela tem um fim pastoral de aplicar o ensino da igreja ao Brasil. Ao Brasil. Então, ela tem um fim pastoral. As conferências episcopais, elas podem até promulgar um documento assim doutrinal, né? Mas é muito raro. Para que uma conferência episcopal ela promulgue algo, ela tem que, um decreto doutrinal, no caso, eles têm que ser aprovados por todos os bispos daquela conferência. Praticamente dito em outro tempo, todos os bispos do país, né, ou daquela região. E se não tiver essa aprovação unânime, tem que ser aprovado por 2/3 dos bispos daquele país e ainda tem que levar para a Santa Sé reconhecer. Então é bem difícil mesmo. Ela tem o fim mais de pegar o ensino da igreja e aplicar para o Brasil. Aí, enfim, entra a discussão, será que a Conferência Episcopal, né, a CNBB, né, aqui, a CNBB, será que a CNBB, ela aplica o ensino da igreja? Aí, enfim, as pessoas discutem. O fim da Conferência Episcopal é esse, né? Um fim pastoral, é pegar o ensino da igreja, nesse caso aqui, aplicar para o Brasil, né? Outra forma de a gente ver o magistério atuando, enquanto bispos em grupo, é o Sínodo dos Bispos. Talvez você já tenha escutado, eu vi que você falou ainda não ali. Bem, o Sínodo dos Bispos, ele tá bem famoso nesses últimos tempos, né? Mas o que é que é? É uma reunião de uma parcela bem pequena, de verdade, assim, bem pequena dos bispos do mundo, e durante um breve período, né? Um tempo bem breve. E o sino dos bispos, ele tem a função de ajudar o Papa no cuidado, né? No governo pastoral da igreja. Quando acaba o sínodo, geralmente é promulgado um documento, né? E se esse documento ele for aprovado pelo Papa, a gente tem que receber com muito respeito. Então, Colégio dos Bispos, o Papa sozinho, o Papa através dos dicastérios, sobretudo a congregação, né, para a doutrina da fé, os bispos em grupos, e aqui a gente tem o Sínodo dos Bispos e as conferências episcopais, e por fim o bispo individualmente. Por quê? Porque o bispo ele é sucessor dos apóstolos, né? Então, ele possui a autoridade de ensinar em suas dioceses e ele tem, inclusive, o dever de verificar se os seus padres, se os seus diáconos, da diocese, no caso, né? Os padres, os diáconos, até os catequistas, eles estão pregando, ensinando a palavra de Deus com fidelidade.
Então, desses 5 modos, o magistério pode atuar, ensinar. Colégio dos Bispos, Papa sozinho, e quando fala Colégio dos Bispos, estou incluindo aqui o Papa, os dicastérios, os bispos em grupo, o bispo individualmente na sua diocese. Ah, beleza. Esses 5, o magistério pode atuar dessas 5 formas, por assim dizer. E, e aí, qual é a resposta do fiel? Né? Qual é a autoridade que essas 5 formas, mais ou menos, têm ali para o fiel? Né? Veja, é importante a gente destacar que a igreja, ela como um todo, ela é infalível. Por quê? Porque ela é assistida pelo Espírito Santo. Jesus prometeu que enviaria o seu Espírito para levar a igreja a toda a verdade. E Jesus também prometeu que estaria com a igreja, estaria com ela, permaneceria com ela até o fim dos tempos. Então, Jesus não vai mentir. E a ajuda de Jesus, o auxílio de Jesus, não é temporário e não é falho. Então, a igreja, ela está assistida por Jesus até o fim dos tempos. Inclusive, Santo Tomás de Aquino, quando ele vai comentar o credo, né? Ele vai dizer que aquela passagem lá de São Lucas, né, que Jesus diz assim: Pedro, Pedro, Satanás quis te peneirar. Eu rezei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, uma vez fortalecido, né, fortaleça os teus irmãos. Uma vez convertido, fortaleça os teus irmãos. São Tomás ele vai dizer que nessa passagem, Lucas 22, é, é a garantia de que só a igreja romana não poderia errar na fé. A infalibilidade papal, maravilha, vamos falar agora. Então, a igreja como um todo, ela é infalível, porque ela é assistida pelo Espírito Santo, ela é assistida por Jesus. De modo que ela jamais irá contradizer o evangelho. E aí a infalibilidade papal vai entrar nesse meio. Tudo bem, Jesus assiste a igreja até o fim. Enviou seu Espírito para levá-la a toda a verdade. Bem, e quais foram os meios que Cristo deu para que a igreja sempre permanecesse aquilo que fala a Escritura lá em 1 Timóteo 3,15? A coluna e o sustentáculo da verdade. Está lá dizendo, né? A igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Então, quais foram os meios? Bem, Cristo deu a Bíblia, a Escritura, deu a tradição, deu os sacramentos, deu a oração e, como eu falei bem lá no começo, deu o magistério para conservar fielmente e ensinar fielmente. Então, essa infalibilidade da igreja, ela é necessária. Por quê? Porque era necessário que aqueles que pregassem e ensinassem a fé no mais alto grau de autoridade não errassem a respeito do conteúdo da revelação. Porque, veja só, se ele vai ensinar, ele vai pregar, vai ensinar algo da fé, ele tem a máxima autoridade ali na igreja, ele vai ensinar algo da fé. Ele não pode errar a respeito do conteúdo daquela revelação. Lembra lá no começo, Deus se revelou a si mesmo e ao mistério da sua vontade. Essa revelação foi transmitida. Se ele não sabe qual é o conteúdo da revelação, ele não vai saber pregar a fé, aquela fé que salva. Ele não vai saber pregar a revelação que Deus fez, ele vai pregar alguma invenção humana. Então era necessário que a igreja fosse infalível. E essa infalibilidade é por assistência do Espírito Santo, de modo que aqueles que ensinam, na mais alta autoridade da igreja, não erram no conteúdo dessa revelação. Então, o magistério, em seus ensinos assim definitivos sobre fé e moral, né, ele é protegido por Deus contra o erro. Quando a gente fala de moral, a gente está querendo dizer aqui uma vida diária, né, que é fruto do evangelho, né? Fruto em consonância com o evangelho.
E aqui a gente vai entrar com a infalibilidade do magistério, desde o Papa até outros, outros, por exemplo, o Concílio Ecumênico, etc. Só que para isso a gente tem que só entender uma coisa. Como eu falei, o magistério, ele, em seus ensinos definitivos, ou seja, irreformáveis, ele é protegido por Deus contra o erro. Mas são ensinos que sejam a respeito de fé e moral. O magistério não vai ensinar infalivelmente a, sei lá, algo de biologia, mesmo que ele possa tratar algo, né, quando estou falando aqui, eu estou falando no sentido de, sei lá, a planta lá, não sei o quê. Não, ele vai, os seus ensinos definitivos sobre fé e moral. Deus protege o magistério contra o erro. E aí a gente tem que entender que essa infalibilidade, que é um dom de Deus, ela toca dois objetos. Toca dois objetos. O primeiro, a infalibilidade ela recai somente naquilo que foi revelado por Deus. Lembra lá da revelação? Pronto. Magi magistério ele é infalível. A infalibilidade, melhor dizendo, esse dom da infalibilidade, ele é sobre aquilo que está diretamente ligado ao depósito da fé, ao evangelho, ou aquilo, a infalibilidade também recai sobre aquilo que depende como uma condição necessária ou uma consequência necessária a quem crê na revelação. Arthur, não entendi essa última parte. Beleza, vamos lá. O magistério da igreja, Deus o protege do erro a respeito de fé e moral. Beleza. Essa infalibilidade, esse dom de infalibilidade, ela recai sobre aquilo que está no Evangelho, aquilo que está na revelação de Deus, maravilha, aquilo que foi revelado por Deus, acho que aqui é tranquilo de entender, mas ela também recai naquilo que, quando eu creio nessa revelação, tem algumas coisas que estão unidas, não estão na revelação, mas estão unidas a ela. E se eu não, que se eu creio nessa revelação, eu tenho que crer nessas outras coisas também. Eu acho que se der exemplo fica mais fácil. Por exemplo, quando eu creio na revelação, a infalibilidade recai sobre aquilo que está ali aquilo que foi revelado por Deus. Beleza? Aí eu vou lá e pum, creio na revelação. Ora, mas no momento em que eu creio na revelação, ao mesmo tempo eu tenho que crer que milagres são possíveis. Não é verdade, não? Porque se eu não crer que milagres são possíveis, como é que eu vou crer na revelação? O que é que Jesus faz direto no Evangelho, meu Deus do céu? Milagres. Aí eu vou lá e creio na revelação. Infalibilidade recai sobre aquilo que foi revelado. Beleza, tá lá no depósito da fé, beleza. Aí eu vou lá e pum, creio na revelação. Mas quando eu creio na revelação, eu tenho que crer também que a razão humana é capaz de conhecer que Deus existe. É óbvio isso. Então perceba, a infalibilidade, o dom da infalibilidade, ele recai sobre aquilo que foi revelado por Deus, aquilo que faz o conteúdo do depósito da fé, do evangelho, daquilo que foi revelado por Deus. E recai também naquelas coisas que estão unidas à revelação. Que quando eu creio na revelação, há coisas que são ou condições necessárias para eu crer na revelação, como por exemplo, que o homem é capaz de conhecer que Deus existe, por sua razão, né? Se Deus não existisse, como é que ele ia se revelar? Não é verdade? Ou que é uma consequência necessária de eu crer na revelação.
Por exemplo, que milagres são possíveis. Se eu crer na revelação, automaticamente estou crendo também. Eu tenho que crer também, na verdade, melhor dizendo, que milagres são possíveis. Então, a infalibilidade recai sobre aquilo que foi revelado e sobre essas condições ou consequências necessárias de crer na revelação, tá? Então vamos lá. Vamos agora entrar na sua pergunta. Beleza. O magistério ele pode atuar colégio dos bispos, papa através dos dicastérios, bispos em grupo, bispos individuais. Beleza. Era necessário que a igreja fosse protegida do erro quando a autoridade máxima ensinasse. Por quê? Porque, justamente, se ela não fosse protegida do erro, perderíamos a revelação que Deus fez, perderíamos Jesus, o encontro com Jesus, a revelação de Jesus. Então, Deus a protege do erro, por promessa dele, de que estaria com a igreja até o fim dos tempos, de que enviaria o seu Espírito para que a igreja fosse levada à verdade, a toda a verdade, para que a igreja fosse sempre, então, como fala São Paulo, a coluna sustentáculo da verdade. Então, beleza, essas 5 formas. Como é que a infalibilidade recai sobre o Colégio dos Bispos, o Papa sozinho, etc, etc, etc. Então, vamos lá. Que é muito importante, tá? Vamos lá. Magistério dos Bispos, né? O Colégio dos Bispos. Vamos lá. Tem 2 formas da infalibilidade ser exercida, tá? Melhor dizendo, tem 2 formas desse colégio dos bispos exercer o seu ofício de ensinar. E aí vai entrar a questão da infalibilidade que eu vou tratar agora. Então, magistério dos bispos. O próximo é o Papa, né? Eu estou seguindo a ordem dos 5 que eu falei ali. Então, magistério dos bispos. Tem 2 formas dele exercer o seu ofício de ensinar. A primeira forma é a forma ordinária, tá? Qual é a forma ordinária dos bispos exercerem seu magistério e como entra a infalibilidade aqui? Muito bem. A forma ordinária é esta aqui. É aquela pela qual os bispos, em comunhão com o Papa, eles são unânimes. E não é uma unanimidade no sentido de todos os bispos, sem exceção. Não é essa. É uma unanimidade moral. Né? Por exemplo, no Concílio Vaticano II, acho que foi o documento lá, Lumen Gentium, né, sobre a igreja, os bispos foram votar. Foram mais de 2.600 votos positivos contra 11 negativos para o documento. Pronto, isso é uma unanimidade moral. Tá? Então, Colégio dos Bispos, lembrando, o Papa é sua cabeça, e os bispos em comunhão com ele pode exercer seu ofício de ensinar, primeiro modo ordinário. E qual é esse modo? É quando todos os bispos, eles, em unanimidade moral, ensinam uma doutrina como algo pertencente àquilo que foi revelado e que todos devem aceitar. Sabe um exemplo que talvez você não tenha nem ideia, mas que é um caso desse? É a virgindade perpétua de Nossa Senhora. A igreja, até hoje, não fez uma declaração solene sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Mas todo domingo eu tenho certeza que você lá na missa recita o credo, né? O símbolo dos apóstolos, Maria Virgem, né? Isso aí é justamente você constatando com seus olhos o Colégio dos Bispos exercendo o seu ofício de ensinar de modo ordinário. Ou seja, todos os bispos, em comunhão com o Papa, eles ensinam uma doutrina como algo revelado por Deus e que deve ser aceita por todos. Ou dito de outro modo, como uma doutrina que é, desculpa, matéria de fé divina e católica. Ou seja, o fiel tem que ter uma fé divina e católica, ou seja, uma fé divina porque foi revelado por Deus, Maria sempre virgem, e católica porque proposto
pela igreja como tal. Então, a virgindade perpétua de Nossa Senhora é que você recita todo domingo lá na missa, é os seus olhos constatando o magistério do Colégio dos Bispos, o magistério ordinário deles. Os bispos, como um todo, em unanimidade moral, ensinam a doutrina como revelada por Deus e que todos devem aceitar. Beleza, onde é que a gente constata isso? Bem, a gente constata isso, por exemplo, já acabei de falar, na oração litúrgica, nas catequeses dos bispos, o que é que eles permitem que sejam ensinados na catequese, na prática confessional, no que é que os bispos eles permitem que seja pregado em suas igrejas, né? São formas de a gente observar o magistério ordinário no Colégio dos Bispos. Mas os bispos, o Colégio dos Bispos, ele pode agir também o seu ofício de ensinar de modo extraordinário no concílio ecumênico, né? E aí os bispos eles definem solenemente uma matéria como de fé, uma matéria de fé e moral, com a aprovação do Papa. Tanto para o magistério ordinário quanto para o magistério extraordinário do Colégio dos Bispos, esse magistério ordinário, preste muita atenção, quando há unanimidade moral em ensinar uma doutrina como algo revelado e aceito por todos, e o extraordinário, quando há uma declaração solene, né, de um concílio ecumênico, quando o Papa e os bispos em concílio ecumênico definem algo de fé e moral, tanto um quanto o outro, ordinário entendido desse modo que eu falei, são infalíveis, tá? A respeito do concílio, declarações do concílio elas são definitivas, né, quando o próprio concílio indica, tá bom? Então eles usam geralmente uma linguagem solene. Então, este sagrado concílio crê e confessa, ou ele usa anátemas, né? Então, por exemplo, se alguém não confessa tal coisa, seja anátema, seja excomungado, né? Um breve parêntese aqui, né, para a respeito do Concílio Vaticano II, né? Isso aí foi a comissão teológica lá que atuou lá no Concílio Vaticano II, que declarou e foi aprovado, né, pelo Secretariado Geral do Concílio, que o Concílio Vaticano II ele define algo de fé e moral como vinculante para toda a Igreja quando o próprio Concílio diz isso lá no seu documento. Então, um exemplo e assim para outras matérias, né, que não sejam de fé e moral, a gente é obrigado a aceitar e abraçar segundo a mente do concílio, que é também a partir da linguagem que ele utiliza. Então, um exemplo de julgamento definitivo que o Concílio Vaticano II deu foi a questão de afirmar, né, que a ordenação ao episcopado, fazer o homem bispo, né, é um sacramento, tá? Então, Colégio dos Bispos, ordinário, extraordinário, ordinário, conforme aquele sentido que eu disse, unanimidade moral em propor algo como revelado, como matéria de fé divina e católica, para aceito por todos e extraordinário no Conselho Ecumênico, né? Quando define solenemente algo, são infalíveis, tá? Beleza. E o Papa? E agora, né? Por que que eu estou dizendo e agora? Porque o Papa é algo que, digamos assim, como eu posso dizer, está mais evidente na mídia, por assim dizer, né? E aí acaba trazendo, enfim, uma ou outra crítica, ou um ou outro elogio. Então o Papa está mais é mais evidente, né, por assim dizer. Bem, falei que o Colégio dos Bispos pode atuar de modo o seu ofício de ensinar e ele é infalível tanto do modo ordinário, como eu expliquei, quanto o extraordinário. O magistério do Papa também pode ser dividido em ordinário, seu ofício de ensinar, né, em ordinário e extraordinário, beleza? Vamos começar pelo ordinário, tá? O ordinário, ele não é infalível. Deu para entender até aqui, né? Colégio dos Bispos, o ordinário, do modo como eu falei, e o extraordinário, do modo como eu falei, é infalível, os dois. O magistério do Papa, sozinho aqui, ele
ordinário não é infalível. O extraordinário é infalível. Como é o ordinário? Vamos logo para o ordinário. O ordinário ele é exercido quando? Esse ofício de ensinar do Papa de modo ordinário. Nas suas pregações diárias, nas suas encíclicas, nas suas exortações apostólicas, nas suas homilias lá na missa, nas cartas que ele escreve, em suas alocuções, em suas mensagens, etc. Então, esse ofício de ensinar ordinário do Papa, ele não é infalível, tá? Agora, tem o extraordinário, que é infalível. Então, a infalibilidade papal, ou seja, o ofício de ensinar extraordinário do Papa, que onde recai o dom da infalibilidade. Quando ele acontece? Bem, é necessário circunstâncias muito bem definidas, e não foram definidas de qualquer forma, foram definidas pelo Concílio Ecumênico Vaticano I, tá? Quais são essas circunstâncias para que o ofício de ensinar extraordinário do Papa, que onde o dom da infalibilidade recai, aconteça? Primeira coisa, é necessário que ele fale ex cátedra. Como assim? É necessário que ele fale a partir da cadeira de Pedro, ou seja, é necessário que ele fale usando toda a sua autoridade apostólica. Primeira condição. Segunda condição, é necessário que ele trate de uma doutrina de fé e moral, ou moral. Lembra que eu falei, não vai falar, sei lá, ele não vai dar uma declaração infalível sobre química. Não. Então, primeiro, é necessário que ele use toda a sua autoridade apostólica. Que ele fale, portanto, ex cátedra. É necessário que trate de uma doutrina de fé ou moral. E é necessário que ele defina algo que deve ser, e ele tem essa intenção de que todos da igreja sustentem aquilo como matéria de fé. Então, de novo, que ele use toda a sua autoridade apostólica, é o que significa o ex cátedra, que trate de uma doutrina de fé moral ou moral, e que tenha a intenção de que todos na igreja sustentem aquilo que ele está definindo como matéria de fé, tá? Então, tendo essas três condições, aquele ensinamento, aquele ofício de ensinar extraordinário do Papa é infalível, tá? Geralmente, quando o Papa define um dogma ou realiza um ato solene, ele usa uma bula, tá bom? Agora, vamos só abrir um parênteses aqui muito importante. A infalibilidade papal, ela é limitada. Limitada? Como assim? Ela é limitada no sentido de que não pode contradizer a Bíblia, não pode contradizer a tradição e não pode contradizer as definições anteriores do magistério. Poxa, como assim? Claro, o Papa ele está vinculado à fé da Igreja, a Igreja de Deus, né? Tudo bem? Então, a infalibilidade papal ela não pode contradizer a Escritura, a tradição e as definições prévias do magistério. Há um adendo. Eu falei que o Papa ele tem um magistério ordinário e esse magistério ordinário não é infalível. Beleza. Só que esse magistério ordinário ele pode declarar uma doutrina que já tenha sido ensinada pelo magistério ordinário do Colégio dos Bispos, tá? O magistério ordinário universal do Colégio dos Bispos. Falei para você que o Colégio dos Bispos ordinário, né, ele é infalível quando entendendo-se por uma unanimidade moral dos bispos, propondo uma doutrina como revelada e para ser sustentada por todos. Isso é infalível. O magistério ordinário do Papa eu falei que não é infalível. Entretanto, ele pode declarar que algo foi ensinado pelo magistério ordinário do Colégio dos Bispos, magistério universal do Colégio dos Bispos.
Isso já aconteceu? Já. São João Paulo II, né, naquela, por exemplo, na Evangelho Vitae, ele vai justamente falar isso, ele vai declarar que o magistério ordinário universal, aqui eu estou dizendo de outro modo, né, ensinou que é pecado o aborto e a eutanásia. Já em outro documento, São João Paulo II, né, vai falar lá no documento da Ordinatio Sacerdotalis, né, que a igreja não tem o poder de ordenar mulheres ao sacerdócio. E ele vai declarar que o magistério do Colégio dos Bispos, magistério universal do Colégio dos Bispos e ordinário, ensinou isso, tá bom? Então, Colégio dos Bispos, ordinário, extraordinário, Papa sozinho, né? Ordinário, extraordinário, tá? Então a gente tem esses quatro aqui que foram detalhados. Deu para entender especificamente aqui a questão da infalibilidade papal? Espero que tenha dado para entender. Muito bem, falei do magistério ordinário e extraordinário, faltou, então, qual é a resposta, né, do fiel para eles? Então, vamos elencar aqui as doutrinas de fé católica, tá bom? Então, tenta botar assim na sua cabeça essa lista, assim, com base em tudo que foi explicado. Então, a gente tem, em primeiro lugar, o canto mais alto. Qual é? A doutrina de fé, que é aquela definida por um papa no seu magistério extraordinário ou por um concílio ecumênico, e também aquela ensinada pelo magistério ordinário universal dos bispos. Essa doutrina de fé, ela é infalível, e qual é a resposta que o fiel tem que dar para ela? É a fé. Se o fiel ele nega obstinadamente, ou põe em dúvida obstinadamente, ou seja, obstinadamente é o quê? A pessoa foi repreendida, mas quis permanecer na negação, ou na dúvida, etc. Ele cai em heresia, tá? Então, se a pessoa não assente com a fé a esse primeiro tipo, ele cai em heresia e é passível de excomunhão. Então, doutrina de fé, definida pelo Papa, magistério extraordinário, ou por um conselho ecumênico, ou pelo que é o magistério extraordinário, né, do Colégio dos Bispos, ou pelo magistério ordinário e universal do Colégio dos Bispos. Doutrina de fé, dogma, quando proposto como tal, né, como revelado pela Igreja. Doutrina de fé, a resposta é fé. Não fez isso, obstinadamente, heresia e é passível de excomunhão. Depois da doutrina de fé, a gente tem a doutrina que é ensinada infalivelmente como algo conectado com a revelação. Lembra que eu falei que a infalibilidade ela cai também sobre aquilo que está ligado à revelação, como uma consequência necessária, ou como uma condição necessária? Tudo bem. Essa daqui também é infalível e a resposta do fiel é aceitar e sustentar essa doutrina com um assentimento firme, irrevogável. Negar-se a fazer isso é estar sujeito também à excomunhão. Negar-se a fazer isso, a pessoa deixa, obstinadamente, a pessoa deixa de estar em plena comunhão. Mas não é heresia. Heresia é para a primeira, caso né, não assinta com a fé. Para essa segunda aqui, é um erro, mas não é uma heresia, é um erro. O terceiro tipo é a doutrina que é ensinada com autoridade, tá? Mas não é infalível, certo? Então, para esse tipo, entra onde aqui? Lembra lá, o magistério ordinário do Papa, né? E também o magistério ordinário do seu bispo, na sua diocese. Lembra que eu estou falando aqui, quando eu falei do primeiro, Colégio dos Bispos, né, o magistério universal, unanimidade moral, eu falei bem isso. Não estou falando do bispo individualmente, né? Então, esse terceiro tipo é um ensino com autoridade, mas não é infalível. Então, o magistério ordinário do Papa, o magistério do seu bispo aí na sua diocese. Para esse, devemos dar uma submissão religiosa do nosso intelecto e da nossa vontade.
Por quê? Porque Pio XII vai explicar lá na encíclica Humani Generis que o ensino ordinário do magistério, pelo ensino ordinário do magistério, nós também escutamos a voz de Jesus. Então, submetemos religiosamente o nosso intelecto e a nossa vontade pela reverência. Reverência para com o Papa, para com o nosso bispo, para com o Colégio dos Bispos. Melhor dizendo, para com o Papa, para com o bispo, tá? Então, doutrina ensinada com autoridade, mas não infalível. Submissão religiosa do intelecto e da vontade. Ah, mas e se eu discordar? Ah, não é infalível, né? E se eu discordar, então? Bem, o recomendado é o silêncio obsequioso. Por que isso? Para não causar divisão na igreja, causar bate-boca e ódio entre católicos. Silêncio obsequioso. Aí vamos dizer, o cara, sei lá, ele é professor de teologia, ele sabe, tal, ou ele não consegue realmente. Então, a outra sugestão é esboçar a dificuldade para o seu bispo, de modo privado. Proíbe-se não jamais tornar pública a discordância via meios de comunicação, porque aí, meu amigo, aí não dá. Aí está se usurpando uma autoridade que não se é devida, tá? Então, doutrina de fé, doutrina ensinada infalivelmente, como conectada à revelação. Resposta: fé, caso não dê, heresia. Resposta: sustentar com um assentimento irrevogável, caso não faça um erro. Em ambos os casos aqui, excomunhão, passível de excomunhão. Terceiro caso, submissão religiosa, do intelecto e da vontade, para algo ensinado com autoridade, mas não é infalível. Caso discorde, a atitude silêncio obsequioso é o melhor remédio. Mas caso não, expõe privadamente para o bispo. Jamais tornar pública, através dos meios de comunicação, a discordância. Tá? E ainda tem mais dois: doutrina de fé, doutrina infalível conectada à revelação, doutrina com autoridade, mas não infalível. E aí tem também a questão da conclusão teológica e opinião provável. Esses dois aqui também não são infalíveis, tá? Tem mais liberdade no sentido de aparecer, digamos assim, uma certa dificuldade, mas a regra é sempre submeter-se lealmente ao magistério, tá? Caso a pessoa, excepcionalmente, tenha verdadeira dificuldade para essas últimas duas aqui de assentir, ele deve procurar com honestidade superar essas dificuldades, mesmo que no final das contas ele não chegue a assentir, mas pelo menos ele procura com honestidade superar essas dificuldades, tá bom? Além das aulas semanais, os inscritos da Escola de Apologética têm acesso a formações completas para a defesa da fé e a nossa comunidade de alunos. Nós também vamos promover debates e outras ações, além de produzir muitos materiais para fortalecer a apologética católica no Brasil. Nós queremos um Brasil católico de verdade, mas sem um exército bem formado, capaz de apresentar com propriedade e segurança as razões da nossa fé, isso não será possível. Se você compartilha desta mesma aspiração que nós, eu te faço um convite. Acesse agora mesmo o link na descrição do vídeo, conheça em nosso site tudo o que nós temos para oferecer e faça a sua inscrição na Escola de Apologética. A hora é agora. Eu vejo você na escola.